Pessoal, continuando a prova do ICMS São Paulo 2002, eu vou adentrar agora numa área, né, que não é muito a minha área, certo? Mas é a área que eu estudo também para concurso, não tem aquele domínio, né? Mas para a gente fechar a prova, né? A prova toda resolvida e não só a parte de infraestrutura, como eu sempre faço, a gente vai tentar explicar também essas questões, né, da parte que a gente chama de parte de sistemas, né? A parte mais afeta a parte de sistemas. Então vamos lá, questão 41. Considere as seguintes ferramentas de análise de sistemas. Aí no caso está se referindo à análise estruturada, tá? 1. Diagrama de fluxo de dados e dicionário de dados. São ferramentas da parte de análise estruturada? São sim. A gente vai detalhar depois cada uma delas, tá? Diagramas, entidade de relacionamento e diagrama de transição de estado, no item 2. Item 3, diagrama de objeto, diagrama de Carnot, diagrama de caso de uso. Ora, bom pessoal, mesmo que você tivesse em dúvida, né? Mesmo que você tivesse, sei lá, em dúvida, a gente podia ver o seguinte, ó. Diagrama de objetos, porque assim, hoje, pessoal, todo mundo só fala de programação orientada a objeto, certo? É a Coca-Cola suprema, né, dessa parte de programação hoje em dia. Eu já tive contatos com projetos que a gente está tendo até dificuldade, né, em encontrar programadores, né, na parte de análise estruturada, porque todo mundo agora só é a parte de orientação a objeto. A orientação a objeto é muito bom, é muito legal, é muito fácil, né? Assim, fácil no sentido de ser mais assimilável, né? Melhor, compreensível. Só que é muito bom para sistemas, né? Que a gente tem vamos dizer assim, são sistemas corporativos, né? Não sistemas críticos, né? Quando a gente está falando de sistemas críticos, certo? Aqueles sistemas de alta disponibilidade, tá? Sistemas, por exemplo, de controle, certo? Sistemas militares, sistemas que não podem falhar, raramente você vai utilizar esses conceitos de orientação a objeto. Então, quando você quer agilidade, né? Você quer, são softwares reutilizáveis, você tem todo esse parâmetro, você vai utilizar essa parte. Quando você está utilizando a parte de controle, parte crítica, você vai para outra área, você volta, né, a outra área. Mas voltando ao caso, no item 3, ele já fala diagrama de objetos, orientação a objetos. Se não bastasse isso aí, ele ainda fala de um tal de diagrama de Carnot. Bom, eu como sou da área de eletrônica, mas acho que todo mundo que fez a parte, principalmente o pessoal de engenharia da computação, fez a parte de sistemas digitais, conhece muito bem esse cara, né? Que é para poder a gente gerar a função, né, de um sistema digital, certo? A gente pegar lá, mapear o mapa de Carnot, ele vai nos ajudar, né, a ter a expressão que define determinado sistema digital. Ele facilita muito o cálculo, tá? Através da tabela verdade, né? A gente faz um mapa de Carnot e aí a gente tira a nossa expressão booleana, tá? Então, a 3 definitivamente ela está falsa. Se a 3 está falsa, né? Então a E não pode ser, nem a 3 não pode ser. Então pode ser a 1 apenas, a 2 apenas, a 1 e a 2 apenas. Bom, no livro do Yurdon, né? Foi a indicação que o pessoal me deu, tá? Ele fala das principais ferramentas, né, que a gente utiliza na parte de análise estruturada, tá? Então seriam ele o quê? Tá? O próprio está aqui, ó, igualzinho, diagrama de fluxo de dados, que é o primeiro item do item 1, diagrama de fluxo de dados. O segundo item, dicionário de dados. O primeiro item do item 2, né? Dicionário, diagrama de entidade de relacionamento. Tá? O segundo, assim, esse aqui ele não está dito, mas esse aqui, ó, diagrama de transição de estados. Só ficou faltando aqui a especificação de processo, tá?
Isso aqui seria a especificação de processo. Então, a gente tem na nossa bibliografia exatamente o que está pedindo essa questão, a não ser por esse aqui, ó. Então, se vocês forem ver, isso daqui compõe o item 1 e o item 2. Portanto, o item 1 está verdadeiro e o item 2 está verdadeiro também. E a nossa resposta vai ser a resposta. Sim. Então, cuidado, né? Quando a gente for estudar, para a gente não ficar. É importante, tem muito mais peso nas provas de análise de sistema atuais, tem a parte de orientação a objeto. Mas não esqueçam que a gente ainda precisa, né? Não é que ainda precisa, a gente sempre vai precisar da análise estruturada, né? Apesar de elas terem uma região ali de interseção entre si, a análise orientada a objeto ela é indicada para algumas situações e a análise estruturada para outras situações. Tem a situação no meio, né, que as duas podem ser usadas e você dá preferência para a análise orientada a objeto, mas nunca a gente vai deixar de utilizar a análise estruturada. Tá? Então vamos agora para a questão 42. Tá? Também sobre a análise estruturada, né, a gente fala assim, na análise estruturada moderna, os dois modelos importantes são o modelo essencial e o modelo ambiental do sistema. Considere as afirmações. Vamos lá, afirmação 1. O modelo essencial, né, do sistema indica o que o sistema deve fazer para satisfazer os requisitos do usuário, com o mínimo possível de detalhes de como o sistema será implementado. Esse modelo essencial também é conhecido como modelo comportamental. E essa afirmação ela está correta. Tá? O item 1 aí está correto. O item 2, o modelo ambiental modela as interfaces do sistema com o ambiente e detalha a sua estrutura interna. Né? Esse aqui é conhecido como contexto do sistema. Né? Esse item está falso, né? Porque ele fala que detalha, né, a sua estrutura interna. E o item 3 fala assim, ó, são componentes da modelagem ambiental, né? Declaração de objetivos, declaração de contexto e lista de eventos. Tá? Declaração de modelo ambiental, declaração de objetivos, diagrama de contexto de evento. Isso é verdade, também está na nossa bibliografia, tá? Tá desse jeitinho, né? E aí a gente vai ter que o item 1 e 3 estão verdadeiros e a nossa resposta vai ser a E. Aqui da questão 42. Na 43, pessoal, aí já é na parte de análise orientada a objeto, né? Em métodos orientados a objeto, são características de uma classe de objeto. Pessoal, essa aqui é a famosa questão mamão com açúcar, né? Professor, essa prova está muito fácil. Essa prova foi feita em 2002, né? A TI ainda estava engatinhando, né? As provas, como eu repito sempre, ainda eram românticas, né? Ou seja, perguntavam só conceitos gerais. É muito complicado, né? Assim, é claro que pode acontecer, pode, mas uma questão como essa, né, é rara hoje, né? Você perguntar, ó, são características de uma classe de objetos, né? Então, ó, logo na letra A, o nome da classe, as operações, né, os atributos e as operações, né? Identificação da classe, né, o estado da classe e o comportamento da classe. Né? Identificação, estado, comportamento. Tá? Isso aí é o básico do básico do básico da parte de orientação a objeto, que até eu sei, né? Eu preciso saber porque eu faço prova também na área geral. Né? Então, essa parte, né, eu adoro a orientação a objeto porque eu consigo, né, de uma maneira mais fácil, compreender, né, a parte que é a proposta dela. Então, sem adentrar nas linhas de código, né, eu consigo visualizar todo o sistema, sou capaz, inclusive, de especificar sistemas como tenho feito. Tá? Então, aqui a nossa resposta seria a letra A. Uma questão extremamente simples, né? Mas, mais uma vez, a gente está se remontando a 2002. Né? Outra questão, aqui ela é fácil,
né? Mas é uma questão recorrente, tá? Essa daí, apesar de ser fácil, ela é cobrada praticamente em todos os certames, tá? Certame sim, certame não, ela é cobrada, o conceito disso daí, tá? Então, em orientação a objeto, uma mesma operação, como imprimir, a operação imprimir, por exemplo, pode resultar em ações diferentes em classes de objetos diferentes. Aí se dá o nome de... Quando a gente tem uma mesma operação, né, executando de forma diferente em determinadas classes, a gente chama isso de que? Polimorfismo. Chama a mesma operação, mas ela se comporta de maneira diferente, né? Aí a gente tem outras, né? Então essa aqui é a resposta, seria o item C. E aí a gente tem outros, vocês sabem melhor do que eu, né? A herança, né? Você receber, né? Atributos, né? E operações da classe superior, né? Da classe original. Instanciação, encapsulamento também, que é uma característica da orientação ao objeto, né? Essa multiplicidade funcional eu não conheço direito, mas as 4 primeiras são características aí da orientação ao objeto, tá? Ok? O encapsulamento também é uma boa, né? Porque você pega ali um determinado artefato, né? Um determinado objeto, e você só precisa caracterizar as entradas e as saídas, o que ele vai fazer, sem precisar se preocupar com o interior dele, né? Então, você não precisa abrir aquilo para dizer o que ele faz, tá? Ok? Então, a nossa resposta aqui seria a resposta C. A 45, tá? 45 também, mamão com açúcar, né? Para a época não era tão mamão com açúcar, eu não sei se na época XML era tão difundido, né? Ele está perguntando simplesmente o seguinte, olha, o que é que significa esse XML? E aí é bom a gente saber, Walter, por quê? Porque em determinadas provas a gente pergunta sobre, é muito interessante, né? A gente está numa questão principalmente discursiva, e você, na primeira vez que for citar determinada sigla, você expandir a sigla, né? Colocar ela por extenso. Aquilo, além de ajudar, né, a preencher mais ali, fazer um embromation ali na redação, ele ajuda ele dá uma impressão para o corretor, né, da prova, que você domina o assunto, né? Então, nesse aspecto de discursiva, você saber exatamente, né, qual é a tradução de determinada sigla é importante. Mas aí eu vou citar um cuidado que você tem que ter. Principalmente nas provas, se eu não me engano, acho que é da ESAF. Vamos colocar ESAF e CESP, tá? Na FCC é diferente. A ESAF e CESP, se você errar, né, no caso mais na ESAF, se você errar a sigla, tá? Na maioria das vezes é porque houve um erro de digitação. Não existe, é muito raro, né, e até não é recomendado pelas bancas você colocar uma questão enorme e tal e dizer que ela está errada porque determinada sigla foi expandida errado. Na maioria das vezes aquilo dali é um erro. Mas, Walter, como é que eu vou saber? Bom, é complicado, né? Porque aí todo mundo vai entrar com recurso, às vezes a banca fala, isso aí foi uma digitação, não inviabilizava a questão. Às vezes não, ela acata o recurso e diz assim, não, realmente isso aqui deixou, né, a desejar, né? E aí, é claro, pô, se você for a ferro e fogo, você tem que colocar como errado, né? Mas aí vai caber aí uma certa ponderação na hora, né? Se aquilo dali é importante ou não é. Tá? Então tem que ter esse determinado cuidado, tá? Da gente não se preocupar tanto com as siglas no interior da questão, porque não é recomendado, né, que coloque uma sigla errada para você dizer se está errado ou não. Aqui foi porque foi uma prova em 2002, tá? Então a nossa resposta aqui seria a resposta C, tá bom? Seria extensible, vou colocar aqui, né? Extensible markup
Language. Esse markup language também vem no HTML, né? Engraçado que no inglês, né? Tudo que tem X, né? Em vez de você colocar o E, você coloca o X, né? Seria o XP também a mesma coisa, Extreme, né? Programming, você coloca aí o X na frente, né? Lembrando, é muito interessante você saber as siglas para dar firmeza numa discussão, mas atualmente não é recomendado, né, pelas bancas que você coloca, valide uma questão pelo fato dela ter uma letra, vamos supor, da sigla errada, tá? Aí a gente vai ter que julgar na hora o que aquilo ali é importante ou não, ok? Então até a próxima aula.